A paz do Senhor, professores, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese podcast com o Momento Pedagógico. Comigo a nossa querida irmã Rosilene, a paz do Senhor. A paz do Senhor, queridos irmãos, Deus nos abençoe, tenhamos agora um excelente trimestre, né? Estamos pela frente. Deus abençoe a cada um de vocês. Isso mesmo, né? Como a irmã Rosilene colocou, estamos iniciando hoje um novo trimestre, né? O terceiro trimestre de 2025. E esse trimestre nós vamos estudar a lição que tem por título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Que pertinente às lições que veremos ao longo desse trimestre, né, que o pastor José Gonçalves trouxe de forma, né, a conhecermos mais não só conhecermos, mas essa vivência da verdade e da palavra. De uma forma geral, eu vejo nessa lição, e aí quem participou da IBD em síntese, né, ouviu lá o pastor Douglas Batista falar também, essa é uma lição prática, né, que nos leva à reflexão justamente dessa vivência da palavra no nosso cotidiano, e claro, com questões já mencionadas vai haver, né, algumas lições que vão repetir conteúdos ou temas que já estudamos em trimestres anteriores, mas que ela traz essa defesa da fé no sentido em que hoje, né, nós vivemos uma perseguição mais intelectual. E aí eu acho que é, essa sugestão, né, que ele traz da leitura do livro de Atos, né, baseado aí no livro de Atos, ela é pertinente exatamente por isso porque vai trazer os elementos, né? Tudo aquilo, na verdade, e claro, o que Deus fez, né? Não só isso, mas esse início da igreja primitiva e, de uma forma geral, vai fazer com que a gente continue a refletir, a viver, a defender aquilo que a nossa igreja acredita que no final das contas, né? E todos nós somos uma igreja que acredita na continuidade dos dons, né? Então, diante disso, de uma forma geral, professor, lembre nesse trimestre de sempre trazer uma vivência prática da para o seu aluno. Então, por exemplo, você pode pegar a sinopse dos tópicos, a própria verdade prática que traz essa ideia de praticidade, de viver essa palavra, de viver o evangelho, mas também de viver o conteúdo ali proposto na lição, de uma forma geral. Então, é desafiador, a gente sabe, mas é a oportunidade que você tem de trazer, né, fazer essa relação da palavra com a vida prática, com aquilo que nós precisamos viver. Então, a palavra, ela precisa estar viva em nós, no nosso coração, no nosso modo de viver, de ser, de falar, de agir, em tudo. E é o que vamos ver ao longo da lição, e que tudo isso é gerado justamente pela ação do Espírito Santo em nós, tá? E aí, essa dica, né, inicial de pensar quando você estiver estudando, destacar aquilo que traz, né? Como é que eu posso viver essa verdade ou como eu vivo essa verdade? Então, traga essa reflexão aos seus alunos. Não só isso, né? Pense, planeje, organize uma aula em que você prepara o conteúdo para o aluno. Às vezes a gente gosta muito, né, professora Rosirene, de um determinado conteúdo, né? E tem pessoas que acham, por exemplo, estudar, né, o batismo no Espírito Santo um desafio. Mas outros já têm essa afinidade, gostam mais. Então, considerando isso, às vezes aquilo que a gente gosta mais de estudar, a gente acaba querendo falar tudo, né? E aí a gente traz vários elementos, várias curiosidades, várias coisas e enche muito ali a aula, e aí acaba não concluindo a lição dentro do tempo proposto. A ideia é que, de fato, professor, você busque, você procure, você tenha diversas respostas aí para perguntas, até inquietações, na verdade, suas, tá? Mas que
você consiga sintetizar esse conteúdo e cada tópico da lição de forma a concluir dentro do tempo proposto a aula, né? Ali de modo que o aluno ele consiga vivenciar ou aprender, né? Discutir sobre cada tópico, sem deixar aquela sensação de que ficou faltando alguma coisa, tá? Então, essa é uma sugestão e é a nossa maior dificuldade como professor. E todo mundo que é professor gosta muito de falar, gosta de ouvir os alunos, então a gente sabe que isso é natural. Então, por isso que fica essa orientação, essa dica para esse trimestre, né? Se você reavaliar o que que no primeiro, no segundo trimestre funcionou, o que não funcionou, e aí que melhorias vocês podem estar fazendo. E um ponto crucial para a nossa EBD é essa interação com o aluno. Então, por vezes a gente vê, né, que alguns alunos eles começam bem ali o trimestre e ao longo das aulas eles vão se distanciando, certo? Então, diante disso, né, a gente precisa organizar no sentido de um momento, né? Eu fui ali dar aula, a professora Rosirene foi dar aula, mas na minha aula eu senti falta dela. Ah, então vou mandar. Ah, eu senti sua falta, né? Porque por vezes os alunos eles vão ali por diversos motivos, né? Acabam deixando um pouco de frequentar ali a EBD. Então é uma forma da gente estar chamando, estar atraindo esse aluno. Uma coisa, e aí é o que meu esposo sempre costuma falar, é a gente mandar uma mensagem num grupo, em que tá todo mundo, né? E dizer, ah, senti falta de vocês hoje. Mas eu não tô dizendo o nome, eu não tô dizendo as pessoas, quem foram. É diferente de quando eu vou no privado da pessoa e digo, oi, fulano, falo o nome, olha, senti sua falta. Então, de fato, ele vai ver que você sentiu exatamente a falta dele e não generalizou ali no grupo. Tá? Então, essas são algumas dicas para esse início aí de trimestre. E iniciando agora a lição de número um, né, que vai ter por título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Professora Rosirene, quais são os objetivos dessa lição? Pois bem, para essa primeira lição, nós temos aqui os seguintes objetivos: apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico, né? Ou seja, o Pentecoste dentro da visão bíblica. Segundo, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. Então, veja, apresentar a natureza, depois enfatizar o propósito e em terceiro, o objetivo é elencar as características do pentecostalismo bíblico. Então, nós temos aí os três objetivos descritos aí sobre o Pentecostes. Então, professor, dentro desses objetivos, veja que a ênfase do comentarista está sempre no pentecostalismo bíblico. E se é um pentecostalismo bíblico, significa que ele vai ter elementos que determinaram, né, esse dia de Pentecostes. A irmã Rosirene, ela vai trazer ideias, né, aí para vocês estarem discutindo com os alunos de vocês, mas você pode começar aí voltando à passagem de Joel, a Atos 1:15, né, que ali começa com 120, mas em Atos capítulo 2 aumenta para 3.000 pessoas. Então, é esse início mesmo da igreja e essa ação do Espírito que a gente vai vendo. Mas como é essa ação que a gente vê? Então, quais foram os elementos, né, que fundamentam essa ação do Espírito Santo? Então, você pode, né, colocar como principais aí acontecimentos a unidade, eles estavam ali unidos e estavam em oração. Então, você pode trazer a reflexão para os seus alunos dentro desses dois aspectos, né? Hoje, às vezes, as pessoas não compreendem, né, que aquilo que a gente pede ao Senhor, no sentido até de dons, né, não só de dons, mas do falar em línguas, as pessoas às vezes pedem, mas não sabem o propósito disso, o porquê isso, não entendem, né? Algumas pessoas, claro, principalmente os novos convertidos que estão chegando na igreja agora. Mas, né? E aí a reflexão é você levar isso, esse momento sobre o quê, né? Estamos orando,
né, pedindo aí ao Espírito Santo que nos capacite, porque a gente vai ver ao longo da lição esse trimestre que foi a ação do Espírito Santo capacitando, que permitiu, né, que possibilitou, e claro, né, o poder de Deus nesse sentido, que deu aí início à igreja primitiva. E aí, professor, você pode estar levando algumas dinâmicas no sentido assim, mais geral, por exemplo, a questão do barulho. Vamos fazer um barulho na igreja, então entrega uma folha a cada aluno, pede aí para eles mexerem, então vai fazer um barulho para simular, exemplificar. Claro que não foi assim, né? Deve ter sido uma experiência bem maior, incrível, mas é uma forma da gente fazer essa alusão desse som do espírito. E não só isso, certo? Vocês também podem levar aí para aula, né? Versículos, passagens bíblicas ou até uma frase, como Jesus te ama, em línguas diferentes, e fazer com que os alunos, né, tentem identificar o que que essa frase ou o que que esse versículo quer dizer, de modo a refletirem sobre o Espírito Santo capacitar a anunciar esse evangelho que é acessível a todos, né? Então, seria nesse sentido. Professora Rosirene, quais orientações, né, você traz aí para gente nessa aula? Veja bem, nós pensamos o seguinte, para introduzir esta lição, né, nesse trimestre, eh, aspectos bem importantes de fatos que marcam o início da igreja, né? Nós sabemos que nós vamos estudar sobre o Pentecoste, e o Pentecoste ele foi um marco no início da igreja cristã. Então, todas as igrejas cristãs que creem em Cristo, eles tiveram um marco inicial. Então, tem fatos, né, para todos os. Nós sabemos que existe o fato que marca determinado acontecimento. Os fatos são verdadeiros, né? Não é uma narrativa que se cria, não, são fatos que marcam. E aí me chamou a atenção, o comentarista ele cita três fatos importantes no início da igreja, que exatamente iniciou no dia do Pentecoste, né? Aquele evento que foi marcado inicialmente. E aí ele fala sobre o fato, três fatos que o professor ele pode trazer para o aluno de forma a introduzir a lição, ou como ele quiser, trazer como num quadro branco, escrever os três fatos que marcaram, ele pode formar grupos na sala para discutir esses fatos. E aí você vai me perguntar, e quais são esses fatos? O fato geográfico, tá certo? O fato histórico e o fato teológico. Nós iremos passar o trimestre trabalhando em cima do Pentecoste, baseado nesses três fatos. Então, é importante que o professor ele levante essa curiosidade no aluno. Claro que nessa primeira aula nós não vamos ter condições de abrir o leque para estudar todos, mas tudo que a gente for estudar sobre o Pentecoste durante esse trimestre, ele vai partir desses três fatos básicos. Geográfico. Aí você tem que saber a resposta. Qual foi? Por que geográfico? Porque foi na cidade de Jerusalém. A geografia, aí você pode levar um mapa, você pode mostrar. Nós já estudamos nos trimestres passados, fazer tipo uma revisão com o aluno, né? Porque nós já estudamos sobre a igreja. Então, aí traz para aquele aluno, foi na cidade de Jerusalém. Mas por que Jerusalém foi importante para este fato? Porque historicamente existe o fato que na cidade de Davi, aí você traz o fato histórico, por conta da importância de Jerusalém ter sido o berço do rei Davi, e Jesus veio da semente, e aí vem da história de Davi, descendente de Davi. Então, o aluno tem que estar interagindo com este fato, e depois o fato teológico, que é onde nós vamos nos aprofundar mais durante o trimestre. E aí, por que o fato teológico? Porque nesse fato teológico nós vamos estudar sobre teofania, né? Mas o que é que significa isso? Foi um fato que foi audível, todo mundo ouviu e todo mundo viu. Então, ele tem dois fatores importantes nesse fato teológico. Ele foi audível e visível, né? E visível e audível
marcou a presença de Deus no meio do seu povo. Então, eu achei esse aspecto importante, o professor iniciar conseguindo mostrar ao aluno essas curiosidades que são assuntos que nós vamos tratar no trimestre. Essa é a minha, o incentivo ao professor para destacar esses três fatos aí. Amém? Amém, né? E para finalizar, professor, a sua aula, minha orientação aí, minha sugestão é convidar você e a convidar os seus alunos a orarem, né, ao Senhor, encerrando essa aula, pedindo a renovação, a ousadia e a capacitação do Espírito Santo na caminhada, na jornada cristã. Então, finalizar esse momento de oração reconhecendo a necessidade de sermos capacitados por Ele, né, para assim não só anunciar o Evangelho, mas também você que ensina, ensinar, aquele que prega, aquele que gosta de interceder, de orar, enfim, cada um dentro aí das suas funções, ou até mesmo aquele que só senta lá no banco, mas que é um adorador, né? Então, nesse sentido, o Espírito Santo continue nos capacitando. Então, que esse seja um motivo contínuo aí de oração em nossas aulas. Desde já agradecemos a você por estar conosco nesse início de trimestre, nesse momento, e desejamos que Deus continue abençoando a sua aula, o seu ministério, e agradecemos à direção do DENEC pela oportunidade também. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.